continuar com o Vivendo Bem através da sua TV Nova Nordeste, TV Cultura. Bem-vindos, viu? Vivendo Bem tá no ar. Programa especial aí, né? Amanhã, véspera de São João. E aí? Tá tudo pronto aí na casa de vocês? Tem milho? Pois é, o nosso segundo bloco, a gente vai conversar sobre alimentação saudável também no período junino, viu? Mas a gente vai começar falando sobre transtornos alimentares, que isso é um problema que vem aumentando, infelizmente, né, a cada ano que se passa. Eu estou aqui com ela, a nossa nutricionista, Janine Calisto, aliás, nossa psicóloga do programa, Janine Calisto, aqui mais uma vez. Tudo bom, Dani? Obrigada, prazer mais uma vez estar aqui. E agora sim, a nossa nutricionista, doutora Ana Luísa, está aqui também. Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite mais uma vez, Dani. Vai dar um bale na gente, né, para dizer que a alimentação saudável no período junino também dá para seguir. Umas dicas bem legais para vocês. Mas a gente vai começar falando sobre transtornos alimentares, né, que é algo que vem aumentando, como eu falei para vocês. Acredito que devido à busca excessiva, né, por aquele padrão de beleza que tem aí nas redes sociais, na internet, né? E aí a mulherada vem, infelizmente, descobrindo. Eu falo mulherada porque eu acho que as mulheres são as mais afetadas, né, doutora? Isso. O público mais comum realmente ainda é do gênero feminino, né? Eu digo sempre que o mundo ele é muito visual. Então tem muito estímulo, a internet, a tecnologia, ela ajuda muito nisso, então acaba realmente refletindo, principalmente por conta da cobrança que existe em cima da mulher, né, de se adequar a um padrão de beleza, de ter um limite corporal, digamos assim, então acaba realmente atingindo ainda mais as mulheres, né, nesse sentido. Tem muita gente que acha que isso é isso é besteira, né, é algo que está sendo criado, mas que não é verdade, mas não, isso causa consequências graves, inclusive os transtornos alimentares, tem diversos deles, né? Uhum. Na verdade, assim, quando a gente fala em transtorno alimentar, né, quando a gente falar só na palavra transtorno, a gente sempre tem que associar que é tudo aquilo que vai estar, de alguma maneira, trazendo um prejuízo mental, né, um prejuízo de saúde física para o sujeito, né, para o indivíduo. E quando a gente pensa em alimentar, transtorno alimentar, a gente está falando de hábitos alimentares que não são saudáveis, que são doentios, né, e que certamente vão estar interferindo, né, na saúde física e mental também. Vem crescendo mesmo, doutora? Vem. Cada vez mais esse índice aí, ele é alarmante e, como você falou bem, é sério. É um tema que realmente precisa e merece cuidado e atenção. E ele pode levar a óbito, inclusive, né? Tem alguns distúrbios aí dentro do espectro de transtorno que ele pode levar a óbito, sim, como anorexia, bulimia. Eu acredito que, inclusive, a doutora Ana Luísa possa ter algum depoimento de uma paciente que ela recebeu no consultório e que ela identificou que aquele comportamento não estava normal. Isso, eu recebo no consultório bastante, como a doutora falou aqui, mulheres, mas ultimamente eu tenho recebido muitos homens, que eles já chegam, já estão com acompanhamento psicológico e já chegam para mim, doutora, eu passei por esse transtorno, estou me recuperando, homens, inclusive. Esse ultimamente está aumentando muito. É muito importante ela falar isso, porque a gente acha, né, a gente se refere muito ao público feminino, mas os homens também estão bastante vaidosos, né? Eles estão bastante vaidosos. Ó, o microfone. Exatamente. Inclusive, dentro do transtorno tem um que a gente chama de vigorexia, né, que ele atinge muito mais o gênero masculino, porque é uma dismorfia muscular, né? Na verdade, o que é a dismorfia? É uma percepção distorcida da tua imagem corporal, só que nesse caso é em relação aos músculos. A imagem, a percepção que a pessoa tem de si é de que ela é frágil, de que ela é fraca. Então existe um exagero, um excesso na prática de exercício físico em busca de músculos, né? Então geralmente para esse caso atinge muito mais os homens. Olha, gente, como é que identifica? Como é que uma pessoa, um familiar que está ali por perto, identifica que aquela pessoa pode estar sofrendo algum transtorno alimentar? Bom, Dani, eu sempre costumo dizer que é importante você ficar atento à rotina, né, dessa pessoa. Desde hábitos alimentares, horário de que ela vai estar comendo, se ela vai estar comendo sozinha ou não, porque muitas vezes quando começa o desenvolvimento do transtorno, essa pessoa ela passa a não querer comer na presença de outras pessoas por vergonha, até porque ela pode provocar algumas situações, como no caso da bulimia, né, para estar em busca da perda de peso. Então isso vai refletir na rotina dela, na maneira como ela vai estar se comportando, né? Para anorexia, perda de peso excessivo. Então mudou alguma questão em relação àquele hábito que aquela pessoa ela tinha geralmente, é sinal de que tem alguma coisa aí que está fora, né, que precisa de cuidado e atenção. Para a gente frisar um pouquinho da diferença da bulimia e anorexia,
É isso que você acabou de falar. A anorexia, ela Isso. o quê? Ela é a que Na vomita, é verdade, isso não, né? não, é o contrário. Na verdade, a anorexia nervosa, né, ela tem muito a ver com a perda de peso excessivo e a recusa alimentar, né? A pessoa, ela se recusa realmente a comer, ela entende que qualquer alimento, principalmente os calóricos, né, açúcares, carboidratos, eles vão estar realmente o tempo inteiro atingindo essa questão. E principalmente ela tem também uma percepção de si completamente distorcida, né? O que todo mundo está vendo, ela entende que ela está sempre acima do peso, que ela está completamente diferente nesse sentido, então ela tem uma recusa alimentar severa, em alguns casos, inclusive, até a suspensão da menstruação chega a acontecer, né? Porque Gente, você que para de ter a coisa. nutrição, então vai interferir em tudo no teu E ela organismo, não né? está enxergando aquilo que está acontecendo. Isso. Já no caso da bulimia, o desejo também é de emagrecimento, tá? Porém, existe um ciclo aí. Existe a tentativa do emagrecimento, né? Depois vem o momento de compulsão, onde ela vai comer muito, né, descontroladamente, e em seguida a purgação, que é aquele momento onde ela vai querer se livrar de tudo aquilo que ela colocou dentro do corpo, tá? E aí ela pode induzir o vômito, utilizar laxante, diurético, enfim. Tem uma faixa etária mais atingida? Tem. Geralmente a gente consegue perceber isso na adolescência, porque é um período que o corpo está mudando, os hormônios interferem, o cérebro também está sendo modificado, então naturalmente essa percepção ela acaba, né, atingindo então, o início da adolescência até 20 anos de idade, mais ou menos, e é exatamente esse período que a gente consegue perceber muito que os estímulos visuais eles têm uma força grande, né, eles acabam tendo um impacto maior. Agora, doutora Janine, esse transtorno ele deve ter um início, né? E deve ter os primeiros sintomas, não, mas assim, as primeiras Sinais. atitudes. Uhum. As primeiras atitudes, né? A gente estava Uhum. comentando aqui nos bastidores que hoje em dia as pessoas, na grande maioria, né, elas não estão mais conseguindo sentir prazer ao comer algo que gostam. Por quê? Porque estão se sentindo pressionadas o tempo todo de que tem que ser saudável 24 horas. Né? O que você tem a dizer sobre isso? Aquelas pessoas que já estão com aquele comportamento de sempre se sentirem culpadas, já pode ser o início? Olha, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão do diagnóstico, né? Primeiro é importante que só o profissional que tem o gabarito para isso, né, psiquiatra, psicólogos que podem realmente definir esse diagnóstico. Agora, claro, como eu coloquei, é bom sempre ficar atento à frequência e intensidade. São dois fatores que eu costumo dizer que eles são cruciais para que você comece a perceber se tem alguma coisa acontecendo de errado, né? E o sentimento de culpa também, ele está sempre muito presente nessas situações, né, dos transtornos alimentares. Porque, como você colocou bem, se a gente parar para pensar, a alimentação ela tem uma importância muito grande, de uma maneira geral, né? Ela tem um simbolismo forte, é um elo, né? Se a gente pensar, desde que a história, né, do que o mundo é mundo, a alimentação ela está sempre presente em momentos de comemoração, né, de celebração. Então, muitas vezes, assim, quando começa a entrar por esse âmbito doentio, né, as pessoas começam a realmente não ter prazer. Né? Então, alguns hábitos fazem com que você comece a não ter essa consciência, essa clareza e colocar a tua relação com a alimentação como algo negativo, né? E com um sentimento de culpa sempre presente. Doutora Ana Luísa, ela faz um trabalho muito bacana em que incentiva você que está do outro lado a se alimentar saudável, mas para tudo existe um equilíbrio. Isso, como a doutora falou, né? A alimentação é nosso dia a dia. A própria palavra comemoração, quando a gente já tem duas pessoas juntas, já tem uma comidinha ali, né? Então é uma coisa bem importante e está sempre presente na nossa vida. Então a gente tem que sempre procurar buscar o equilíbrio, porque a gente tem que realmente aproveitar os momentos com a nossa família, com os nossos amigos e também cuidar da saúde, né? Não pode também deixar a saúde de lado, mas também não exagerar, porque aí nesse 8 ou 80 é que está o problema. O equilíbrio é que é o segredo. Minha gente tem que equilibrar aí o negócio, para também não comer demais, porque paralelo a isso tem também a compulsão alimentar, né, doutora? A compulsão alimentar ela também está classificada dentro dos transtornos alimentares, né? O que a gente costuma dizer pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde. E a característica dela realmente é aquela situação onde a pessoa ela vai estar comendo muito num curto espaço de tempo, né? E às vezes é importante frisar isso aí para não achar que eu comi muito no final de semana, então quer dizer que eu estou com compulsão alimentar. Não é assim, né?
E aí, mais uma vez, entra aí a frequência e a intensidade. A gente tem que ficar atento. Se é uma coisa que acontece 2, 3, 4 vezes por semana, se isso vem acontecendo nos últimos 6 meses, né? De que forma isso vem acontecendo. Você, de repente, você toma a decisão, hoje eu vou sair para jantar, eu vou para um rodízio, vou comer 3, 4 fatias de pizza. Você, de repente, comeu mais, mas você não teve esse sentimento de culpa. Em contrapartida, se você vai com uma intenção e de repente você come exageradamente, muito, no curto tempo, né, e esse sentimento de culpa, você ter o sentimento de que você perdeu o controle, faz com que realmente a gente consiga entender ou acende uma lâmpada aí de que existe alguma questão relacionada à compulsão alimentar. Eu acho que é outra que você deve receber bastante lá no consultório, né? De compulsão. Isso, pessoal, que a gente mantém um contato após a consulta por mensagem. Então, sempre, de vez em quando, eu estou recebendo, né, essas mensagens. Ou após, né, o que o pessoal tem muito a ideia ainda, a ideia errada, é que depois de um episódio desse, agora eu vou fazer o extremo, né? Eu vou Malhar na 3 vezes por academia, dia. 3 horas. Se eu faço 1 hora, agora eu vou fazer 3 horas aqui nessa esteira. Outro dia eu vou comer só alface. E não é assim, não pode, né, ser assim. É verdade, gente. Vamos fazer o seguinte. A doutora vai continuar aqui, viu? Por favor. Porque no segundo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre como manter, né? Como manter uma linha saudável aí de alimentação ainda assim no nosso período junino, tá? Então dá para comer de tudo, não dá, doutora? Dá. Pelo amor de Deus. Dá para aproveitar bastante. A gente vai ensinar a vocês. Então você não sai daí, viu?